Provébios capítulo 49. Agora nós teremos no capítulo 49 uma verdadeira rajada de profecias contra nações. A primeira da lista é Amon, né? São os amonitas, que também eram descendentes de Ló. Diz assim 49 verso 1. Contra os filhos de Amon, assim diz o Senhor: acaso não tem filhos Israel, nem tem herdeiros? Porque, pois, herdou Malcã, a Gade, e o seu povo habitou nas suas cidades? Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei ouvir em Rabá dos filhos de Amon o alarido de guerra, e tornar-se-á no montão de ruínas, e os lugares da sua jurisdição serão queimados. E Israel herdará aqueles que o herdaram, diz o Senhor. Uiva, ó Esbom, porque destruída Ai. Clamai, ó filhos de Rabá, cingivos de pano de saco. Quando fala Ai, Rabá, são cidades importantes de Amon, né? São cidades importantes de Amon. Só que aqui diz que no final Israel vai prevalecer sobre Amon. Lamentai e dai voltas pelos valados. Valados são as cercas em volta das vinhas, né? Porque Malcã irá em cativeiro. Malcã, ou mesmo que Milcom, é uma divindade justamente dos amonitas, né? Malcã ou Milcom. Aí diz assim: irá em cativeiro os seus sacerdotes e os seus príncipes juntamente. A mesma coisa que aconteceu com Quemos no outro capítulo, né? Porque te glorias nos vales, teus luxuriantes vales. Ó filha rebelde que confias nos teus tesouros, dizendo: quem virá contra mim? Eis que eu trarei temor sobre ti, diz o Senhor Jeová dos exércitos, de todos os que estão ao redor de ti. E sereis lançados fora, cada um em frente, ninguém recolherá o desgarrado. Mas depois disto farei voltar os cativos dos filhos de Amon, diz o Senhor. A mesma coisa que foi falado para Moabe no anterior, percebe? Aqui ele fala que vai punir, vai levar, mas no final ele promete uma restauração, uma restituição. E se você está percebendo é que só tem familiar: Moabe, Amon e agora vem Edom, que também são os parentes descendentes, no caso de Esaú. Versículo 7, profecia contra os edomitas. Contra Edom, assim diz o Senhor dos exércitos: acaso não há mais sabedoria em Temã? Já pereceu o conselho dos sábios? Corrompeu-se a sua sabedoria? Fugi, voltai e habitai em profundeza, ó moradores de Dedã, porque eu trouxe sobre ele a ruína de Esaú, no tempo em que o visitei. Então essas cidades também, Temã, Dedã, são cidades que fazem parte de Edom. Versículo 9: se vindimadores viessem a ti, não deixariam algum rabisco? Se ladrões de noite não te danificariam quando julgassem suficiente? Mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos e não se poderá esconder. É destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, ele já não existe. Deixa os teus órfãos, eu os guardarei em vida, e as tuas vinhas confiarão em mim. Aqui Deus está dizendo que vai corrigir pesada, severamente Edom. Severamente, e até porque Edom se tornou uma nação rival de Israel, perfeitamente maliciosa contra Israel. Olha aqui no versículo de número 10. 11. Deixa os teus órfãos que eu guardarei em vida, e as tuas viúvas confiarão em mim. Se ele está falando o seguinte, de quando você tem uma devastação, os homens de guerra morrem, e na verdade as esposas ficam viúvas. 12. Porque assim diz o Senhor: eis que aqueles que não estavam condenados a beber o copo totalmente o beberão, e tu ficarias inteiramente impune? Não ficarás impune, mas certamente o beberás. Quando fala beber o copo, é beber da ira, o cálice da ira do Deus Todo-Poderoso, é receber a punição devida de Deus. Porque por mim mesmo jurei, diz o Senhor, que Bosra servirá de espanto, e de opróbrio, de assolação e de execração, e todas as suas cidades se tornarão em assolação perpétua. Veja bem, Bosra era a capital de Edom, ficava ali uns 40 quilômetros do Mar Morto, mais ou menos 40 quilômetros do Mar Morto. Então ele está prometendo o quê? Que vai ser destruída, né? 14. Ouvi um rumor vindo do Senhor, que um embaixador é enviado às nações para lhes dizer: ajuntai-vos e vinde contra ela, e levantai-vos para a guerra, porque eis que te fiz pequeno entre as nações, desprezado entre os homens. Quanto à tua terribilidade, a arrogância do teu coração te enganou.
tu, que habita nas cavernas das rochas, que ocupa as alturas dos outeiros, ainda que eleves o teu ninho como a águia, de lá te derribarei, diz o Senhor. Porque os edomitas habitavam nas montanhas, né? Nas montanhas de Seir. Por isso a referência à habitação da águia e quem mora em cima. Essa é a referência. 17. Assim servirá Edom de espanto. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E espantar e assobiar é o espanto, né? É ficar de boca aberta. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e dos seus vizinhos, diz o Senhor? Não habitará ninguém ali, nem morará nela filho de homem, porque está dizendo que vai ser devastado de maneira que não vai ter nunca mais habitantes naquela região, como a região de Sodoma e Gomorra. Eis que como o leão subirá da enchente do Jordão contra a morada do forte, porque no momento o farei correr dali. E quem é o escolhido que porei sobre ela? Porque quem é semelhante a mim? E quem me desprezaria? Empresaria? E quem é o pastor que subsistiria perante mim? Ele quer dizer, quem é que vai se meter a quebrar a minha ordenança? Não vai haver mais liderança naquele local, não haverá mais reino. Portanto, ouvi o conselho do Senhor que ele decretou contra Edom, e os seus desígnios que ele intentou contra os moradores de Temã. Certamente os menores do rebanho os arrastarão, certamente assolarão as suas moradas sobre eles. A terra estremeceu com o estrondo da sua queda, e do seu grito até o mar vermelho se ouviu o som. Que é uma figura de linguagem, né? Para dizer que a queda foi tão grande, porque estão em cima, nas montanhas, que a queda é muito grande. Olha no 22. Eis que como águia subirá e voará e estenderá as asas sobre Bosra. E o coração dos valentes de Edom naquele dia será como o coração da mulher que está com dores de parto, ou suas dores que é dores de parto. Então, na verdade, é a mesma linguagem, só que tem uma diferença, já percebeu? Aqui não promete uma restauração final para Edom, porque Edom não tem promessa de retorno nem restauração. A condenação foi definitiva. Aqui nós temos a profecia, já foram duas, né? Contra automaticamente os amonitas e contra os edomitas. Que os edomitas e amonitas são descendentes de Ló e de Esaú. Agora a próxima, pequenininha que tem aqui, é a profecia contra Damasco. Damasco era a capital da Síria. E a Síria era a região antiga de Harã. Olha aqui, ó. Contra Damasco. Envergonhou-se Amate e Arpade. E, porquanto ouviram más novas, desmaiaram. No mar a angústia, não se pode sossegar. Enfraquecido está Damasco, virou as costas para fugir, e tremor a tomou. Angústia e dores tomaram como da mulher que está de parto. A mesma situação. Como não está abandonada a afamada cidade, a cidade de meu folguedo? Portanto, cairão os seus jovens nas suas ruas, e todos os homens de guerra serão consumidos naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, e acenderei fogo no muro de Damasco, o qual consumirá os palácios de Ben-Hadad. Ben-Hadad é um rei arameu antigo, né? Foram vários reis que tiveram esse título de Ben-Hadad. Mas ele se refere à Síria, se refere a Damasco, porque Damasco é a capital da Síria. Se você percebe, todas essas profecias estão sendo direcionadas à vizinhança de Israel, né? Aquelas nações mais próximas. Depois vai se voltar para mais longínquo, mas por enquanto está próximo. Mais uma aqui contra a Arábia. A Arábia é justamente aqueles povos nômades que habitavam ali na região frontal a Israel, que hoje são os povos muçulmanos, né? 28. Contra Quedar e contra os reinos de Azor, que Nabucodonosor, rei de Babilônia, feriu. Assim diz o Senhor: levantai-vos, subi contra Quedar e destruí os filhos do Oriente. Tomarão as suas tendas e os seus gados, as suas cortinas e todos os seus utensílios, e os seus camelos levarão para si. E lhes gritarão: há medo de todos os lados. Terror de todos os lados, é o famoso Magor Missabib. Fugi e desviai-vos para muito longe e habitai nas profundezas, ó moradores de Razó, diz o Senhor. Porque Nabucodonosor, rei de Babilônia, tomou o conselho contra vós e intentou um desígnio contra vós.
Levantai-vos e subi contra uma nação em repouso, que habita confiadamente, diz o Senhor, que não tem portas nem ferrolhos, eles habitam sós. Não ter porta e ferrolho é não ter muralha. E os seus camelos serão para presa, e multidão dos seus gados para despojo. E espalharei a todo o vento aqueles que têm cortado os cantos do seu cabelo. Quando fala cortar o canto do cabelo, que é aquele que não era circuncidado, porque o israelita não cortava, nem esse daqui cortava os cantos do cabelo. Pela lei de Israel não podia. E todos os lados lhes trareis a sua ruína, diz o Senhor. E Razor se tornará em morada de dragões, em assolação para sempre. Quando fala dragões, mesmo que chacais. Ninguém habitará ali, nem morará nela filho de homem. Aí você tem aqui, quando fala Arábia, não é como a Arábia hoje. Hoje nós temos a Arábia Saudita, que é um país. Mas aqui, na verdade, são aqueles povos daquela região da Arábia, tá? Não é a Arábia Saudita. E para fechar ali a lista, nós temos aqui os Elamitas, que é o povo de Elão. O Elão já é mais um pouquinho acima da Síria, já é subindo para a região da Alta Mesopotâmia. Profecia contra os Elamitas, né? Os Elamitas. 34. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, o profeta, contra Elão, no princípio do reinado de Zedequias, rei de Judá, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, eis que eu quebrarei o arco de Elão. Quebrar o arco, quebrar a força, o principal do seu poder, e trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu, quer dizer, norte, sul, leste e oeste, e os espalharei na direção de todos estes ventos, e não haverá nação aonde não venham os fugitivos de Elão. E farei que Elão tema diante de seus inimigos e diante dos que procuram a sua morte. E farei vir sobre eles o mal, o furor da minha ira, diz o Senhor. E enviarei após eles a espada, até que venham a consumi-los. Ele está prometendo que os elamitas seriam dispersos e altamente agredidos pelos inimigos. E porei o meu trono em Elão, e destruirei dali o rei e príncipes, diz o Senhor. Ele diz, quando ele diz colocar o trono dele, é colocar a invasão de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor é automaticamente representante de Deus. Acontecerá, porém, no último dos dias, que farei voltar os cativos de Elão, diz o Senhor. Aí já tem uma promessa de retorno para Elão, percebe? Algumas nações têm promessa de retorno, outras não têm. E outras ele diz que vai espalhar, mas vai recolher, e outros já não tem esse sentido. Nós fizemos aí uma bateria de profecias contra nações. A próxima será contra a Babilônia, e vai ser justamente a reta final do livro de Jeremias. Esse foi Jeremias, capítulo de número 49.